Saudações pessoal, aqui é o Roberto Pinheiro do Pinheiro BG e você está em mais uma Primeira Mordida. No vídeo de hoje, vamos falar aí sobre Middle Ages. Middle Ages que é um jogo do Mark André, ou André, não sei como é que fala, tem acento. É o criador do Splendor. O Splendor que eu não gosto muito, acho ele muito chatinho, enfadonho. E também do Barony, que aí eu já gostei mais, é um jogo abstrato de conflito. Achei mais interessante, mas só joguei uma partida, Então, mas hoje não tem nada a ver com eles, Hoje é o Middle Ages, que eu acho que foi um lançamento de ESA em 2024, Quem trouxe aí foi o Mestre Tennyson, valeu Tennyson, levou aí pro Spa. Inclusive jogou na mesa, o que é raro, mas acontece de vez em quando. O Middle Ages ele é um jogo que roubou a ideia do King Domino, que você posiciona pecinhas para pegar tiles, E depois você anda para a próxima peça de acordo com a ordem que você alocou do mais fraco para o mais forte, porque os tiles têm uma força, Então aqui a ideia é bem parecida, Não é essa a imagem, é essa a imagem. Então aqui, por exemplo, a gente começou nessa linha aqui, que aí você escolhe os tiles e vai posicionando aqui, aí vai esvaziar essa linha e já enche ela. Então, diferente do King Domino, você vai ter linhas que são preenchidas constantemente, então você vai ter sempre informação do futuro que vai acontecer, o que melhora um pouco a sorte do jogo e tal, porque precisa. Esse planejamento precisa nesse jogo. Precisa em King Domino? Muito menos, porque lá você pega tiles para fazer a mesma coisa, aqui você pega tiles para fazer coisas diferentes, E aí aqui tem um exemplo de rodada que, no caso, o jogador verde, ele já pegou o tile dessa linha aqui, Mas aí, como ele foi o primeiro, ele já avançou para a próxima, aí escolheu novamente o primeiro, então na próxima rodada ele vai ser o primeiro de novo a escolher o dessa próxima, Enquanto que esses outros aqui vão posicionar. O azul, obviamente, vai nesse primeiro espaço aqui, mais à esquerda, mais perto do meu dedo aqui, porque ele reservou isso aí, então é uma das opções de que vai ter ação no jogo, tal qual o Splendor. Então ele, apesar de ser um jogo bem diferente do Splendor, ele bebe um pouco da fonte, Então ficou algumas similaridades aí. E aí o vermelho iria escolher um outro dos dois que sobraram, O quarto tile é eliminado, e assim vai o jogo, a gente começa aqui e vai subindo, Depois quando chega aqui rola esse evento, aí depois vai descendo, aí rola o segundo evento, aí faz isso 4 vezes ao todo, Quando acontece, deixa eu tirar essa imagem, quando acontece o último evento, e aí os eventos vão dar pontos, e além disso você ganha pontos também por ativar essas coisas no decorrer da partida, Ativar essas construções que você for pegando, porque toda vez que você pega, você ativa ela e ganha as habilidades. Aí, cada tile desse você vai pegando para botar na sua própria cidadezinha, Então aqui tapou minha cara, mas você não precisa me ver para entender, que aí você vai colocando cada uma no seu tipo, então não muda aqui o tipo por coluna, então não tem como você misturar, o posicionamento meio que não importa, porque não tem como você escolher, Então se você pegou uma torre, que é essa aí, a quarta opção, você vai colocar nessa quarta coluna, você não pode colocar em outro lugar, E aí cada tile desse vai ter várias habilidades, cada um vai ter uma habilidade diferente. Não vou explicar todas elas, eu vou explicar apenas as que me deram problema no jogo, porque eu vim aqui para reclamar. Então o que acontece? Esse jogo ele diz que é best com 3 no BGG, jogamos com 5, então já foi muita gente. E aí tem vários tiles de Take That. Aí tem um tile que, se você tiver a maioria dele, você rouba 2 moedas de quem não tem, que tem menos do que você, Então se está numa mesa de 5 jogadores, você pode ganhar 8 moedas, se você tiver mais do que todo mundo, o que é bem forte, E moeda é ponto nesse jogo, certo? Então com uma ação você ganhou 8 pontos. Para você ter uma noção, são 16 rodadas, e o primeiro jogador ganhou com 103 pontos, alguma coisa assim, bem pertinho de 100. Então 8 pontos é bastante, eu acho que é mais do que a média que você ganharia, porque foram 16 rodadas, Eu acho que se você ganhar 8 toda a rodada, vai passar de 100. Então a pontuação é elevada para você ganhar. Lógico que você tem que ter mais do que todo mundo, pode não acontecer, O pessoal meio que tenta se planejar para isso não acontecer, só que às vezes a ordem dos tiles atrapalha. Então acontece de eu fui o primeiro a pegar, aí todo mundo tem que me dar, aí eu consigo me organizar para pegar o segundo, aí todo mundo vai pagar de novo, Então pode gerar um efeito bola de neve muito ruim, que foi o que aconteceu na nossa partida, certo? Na nossa partida aconteceu isso, não necessariamente com esse que eu falei que dá 2 moedas, mas com um muito pior, porque ele é mais forte, fica mais à direita, só que aí ele rouba 2 moedas e além disso destrói uma construção. O que é fortíssimo, porque você não consegue engrenar uma engine, uma engrenagemzinha, Você não consegue fazer a coisa florescer, seguir. Então terminou a partida, eu que levei porrada de todo lado, fiz metade dos pontos do primeiro jogador,
o que foi muito frustrante. Então, qual é o tile que eu estou falando? É esse aí que tem 2 espadinhas, o 6º tipo de tile aí. Se você tiver mais do que o oponente, você ganha 2 moedas dele, rouba 2 moedas dele, não é ganha, né? E além disso, você consegue também destruir uma construção. Só que a defesa dele não é o mesmo tipo, então eu não comparo espadinhas com espadinhas, eu comparo espadinhas com torres. Aí o que aconteceu na partida? Saiu espadinhas, muitas espadinhas no começo do jogo e quase nenhuma torre. Aí quem pegou 1 ou 2 torres, ok, mas quem não pegou só foi levando na cabeça. E não foi o meu caso. Aí outros jogadores também ficaram desse jeito, só que ainda assim eles conseguiram pegar em algum momento no meio da partida uma torre. Eu continuei sem pegar a torre porque não consegui e só me lasquei, né? Só foi gerando um efeito bola de neve. Chegou no final do jogo, eu tinha, sei lá, menos da metade das construções do que os outros jogadores, ou em torno da metade, o que é muito fraco, né? Aí a culpa é minha? Talvez, pode ter sido. Só que aí ele mostra 4 tiles. Para mim seria muito maior se ele mostrasse logo os 16. Por que ficar economizando? Porque ele quer poupar o AP. Mas o AP só vai acontecer no comecinho, quando a pessoa está se planejando no que fazer. Depois fica mais tranquilo. Diminuir essas informações não melhora para mim o AP, mas talvez o game design achou que melhorasse e talvez melhore. Eu não vou saber porque eu nunca joguei a versão que eu estou inventando da minha cabeça, né? Mas em Strasbourg, por exemplo, você vê tudo no começo da partida. Aí você tem um certo AP, mas é bem pouco no começo do jogo, para ter uma noção de qual será a sua estratégia, mas depois que você meio que define, você vai tentar segui-la, né? Coisa que aqui não é possível. Então, se eu soubesse que só ia ter torre, sei lá, no 12º turno, eu ia pegar lá as torres do começo, ou ia tentar pegar as torres do começo. Ia gerar uma disputa mais justa, o que eu senti que foi bem injusto, né? Então, de modo geral, a experiência na mesa como um todo, acho que não foi legal. Ninguém achou o jogo bom, né? Tirando talvez Tennyson, que já tinha jogado, então ele não deve ter sido impactado por essa partida ruim, né? Então termina que o jogo ficou com a primeira impressão bosta, o que acontece, e aí, infelizmente não joguei outras vezes, então se houvesse um selo de reprovação, iria aqui estampado com louvor para Middle Ages. Foi mal aí, mas foi a primeira partida que eu tive. E esse vídeo é sobre isso, né? Esse vídeo não é sobre explicar o jogo, não é sobre mostrar os componentes, é sobre eu dar a minha opinião sobre a primeira partida que eu fiz. Aí, se por um acaso, né, você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, curta, comenta aí, compartilhe com os coleguinhas, né? Se você não gosta, aí de fato outros canais podem oferecer o tipo de conteúdo que você já quer, né? A ideia aqui é fazer algo diferente, né? Pode não ser algo melhor, pode ser algo pior, mas a ideia com certeza é fazer algo diferente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. O vídeo apresentado não explica o jogo. Caso deseje entender o jogo, o manual deverá ser consultado.